Alright. A Nina diz aqui, ok. A Rose também manda um ok. E a gente vai seguindo, então, com a aula. Bom, vamos lá, então. Vamos chamar aqui o Cid Moreira e vamos ao capítulo 15 do livro de Atos. E, então, nós começamos a explanação. Atos, capítulo 15. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. E contaram a eles tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados pudemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isto. Pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor,
que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: A minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e que não comam sangue. Pois desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja. E mandaram por eles a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando, então, Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são, de fato, necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então mandaram que os 4 partissem, e eles foram para Antioquia. Lá reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali, e depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos. Porém, Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram.
Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas. Pois bem, aí está o capítulo 15 do livro de Atos, um livro recheado, aliás, um capítulo recheado de grandes acontecimentos que marcaram principalmente a nossa vida, hoje cristã, né? Então a gente hoje vai, através deste primeiro capítulo, entender toda a variação que existe dentro das igrejas cristãs. Queria falar para vocês que o chat voltou, tá? Quem quiser mandar mensagem pode ficar à vontade, agora vai até aparecer na tela. Bom, a gente vai entender todo o costume judaico dentro das igrejas, a gente vai entender o que pode e o que não pode. Nós recebemos aí uma carta, a primeira carta do primeiro concílio, né, que é uma orientação, a primeira orientação de como deveria ser a igreja cristã dos gentios que somos nós. Esta foi a primeira. De lá para cá, algumas reformulações foram feitas, mas esta é a base que nós temos que entender para poder entender tudo o que vai acontecer mais para frente. Tudo isso acontece na região de Antioquia, então eu coloquei aqui algumas informações sobre Antioquia, né? Foi uma das diversas cidades que receberam o nome de Antioquia, então tinham muitas cidades com este nome. Fundada pelo Seleico e Nicator, 312 a 280 a.C., em honra ao seu pai Antíoco. Tinha recebido a posição de colônia romana e era a cidade principal da área conhecida como Frígia Galácia, por estar localizada na porção frígia abrangida pela província romana Galácia. Assim, era uma colônia e um posto militar avançado dos romanos, sendo a cidade mais importante da Galácia do Sul. Ficava situada em uma importante rota comercial entre Éfeso e a Cilícia, e era importante centro do helenismo. Foi o imperador romano Augusto que concedeu-lhes privilégios como colônia romana. Embora romanizada e falando o latim, uma inscrição descoberta em Apolônia, uma cidade vizinha datada dos séculos I ou II depois de Cristo, mostra que Antioquia da Pisídia continha elementos judaicos em sua população. E esta é a entrada da cidade de Antioquia, que permanece para a visita do turismo. Bom, vamos lá. Vamos entender tudo o que aconteceu. Paulo estava numa jornada, dois apóstolos, dois grandes homens de Deus, de extrema importância para todos nós. O primeiro deles, nós fizemos um estudo bíblico e você pode encontrar aí nos nossos arquivos, uma pessoa que eu posso te dizer que sem ele, algumas coisas não teriam acontecido como aconteceram. É um homem muito usado por Deus, né? Embora não tenha essa denominação biblicamente, Barnabé era um apóstolo, com tantas atribuições e responsabilidades como o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo cai do cavalo, se converte, é batizado, lembra que ele é expulso de onde ele está, ele é quase que assassinado na sinagoga, ele vai até os cristãos e quem intercede, porque os cristãos não queriam Paulo, foi Barnabé. Depois, por mais 2 vezes, e uma até diante dos apóstolos, para que os apóstolos o recebessem, mais 2 vezes, Barnabé intercede pelo apóstolo Paulo. Então a gente pode entender que se não fosse pelo apóstolo Barnabé, o apóstolo Paulo não teria sido reconhecido como apóstolo. E nesta primeira parte da caminhada de Paulo, Barnabé, a gente até leu, né, num estudo anterior,
que o envio para esta primeira viagem não foi para Paulo. O envio desta primeira viagem foi exatamente para Barnabé, que escolheu Paulo como seu ajudador, como seu acompanhante. Olha qual a importância desta pessoa, Barnabé. Embora em nenhum momento da Bíblia vá haver um foco, né? O luminoso vá virar para a história de Barnabé, o que a gente entende e lê da história de Barnabé já o torna um grande homem de Deus. Esses dois homens de Deus faziam um grande trabalho e, como a gente tem falado durante toda essa semana, sentindo alguma dificuldade, né, em pregar para os gentios que não havia para os judeus. A gente lembra que assim que acontece tudo o que aconteceu com Paulo, o primeiro lugar que ele vai pregar Jesus, que ele entende, tudo isso aconteceu comigo para que eu pregue Jesus. Ele vai para a sinagoga. Na sinagoga existia o quê? Judeus, pessoas que já estavam acostumadas com a lei. E lá ele não é bem recebido, ele não consegue. Aí depois acontecem todas as coisas que nós estudamos e Paulo então entende que o seu chamado é ministrar a vida dos gentios. Só que se por um lado os gentios estavam mais abertos a ouvi-lo, por outro lado, os gentios não conheciam absolutamente nada dos costumes e das tradições judaicas, o que tornava a conversão um pouco complicada. Então, o que acontecia? Barnabé e Paulo não só pregavam o evangelho, como faziam sinais. A palavra de Deus diz que os sinais eram a marca de que Deus realmente estava com eles. Então aconteciam milagres, tinham testemunhos por onde eles passavam. Só que no momento da conversão, quando Paulo e Barnabé diziam para os gentios, olha, todo mundo queria Jesus, todo mundo queria os sinais, todo mundo queria ser discípulo de Paulo e Barnabé, mas quando eles diziam assim, o que eu preciso fazer? E Paulo dizia, principalmente, dos costumes judaicos, a circuncisão, que é retirar uma parte do órgão sexual masculino, isso causava um trauma. E muitos relutavam pela conversão. Então, tendo essa dificuldade, ainda aparece um grupo. Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo prega muito nas cartas sobre falsos apóstolos, sobre falsos profetas, sobre superapóstolos, pessoas que não faziam parte do grupo, mas que já pregavam Jesus e muitas vezes de forma errada. Acontece que agora a gente percebe Satanás com uma outra estratégia, colocando pessoas de dentro da própria igreja para dividir a igreja. Então, essa é a verdadeira divisão, que são pessoas conhecidas dos cristãos, porque andavam com os apóstolos, e que iam atrás, a palavra diz que eles estavam atrás, não seguindo, não assim que eles queriam pegar Paulo, mas por onde Paulo e Barnabé passavam pregando, eles passavam meio que despregando. Então Paulo e Barnabé pregavam a liberdade e eles passavam na sequência, se apresentavam, tinham lá o crachazinho deles, né? Se é que naquela época tinha crachá. De qualquer forma, eram pessoas conhecidas porque eram vistas com os apóstolos. E essas pessoas começaram a dizer, isso que eles pregaram é verdade, porém, vocês são obrigados à circuncisão. E chegou um momento em que eles se encontraram com Paulo e Barnabé. E ali houve uma grande discussão. É claro que o apóstolo ali, né, os apóstolos eram Barnabé e Paulo. Porém, aquelas pessoas eram conhecidas. Elas não eram qualquer pessoas. Elas não tinham a mesma autoridade, porém todo mundo sabia que elas pertenciam à igreja de Jesus. O que Paulo, então, cheio de sabedoria do Espírito, ele resolve, vamos fazer o seguinte. Ele não deu carteirada, ele não falou, olha, eu sou o apóstolo aqui, vocês têm que se submeter. Não. Ele falou, então vamos fazer o seguinte. Então vamos convocar uma reunião, vamos fazer uma assembleia e vamos decidir se o que vocês estão dizendo para eles é o real ou se nós vamos ter a liberdade de pregar o evangelho da forma com que nós achamos que deve ser.
E então eles retornam junto com este grupo e eles convocam uma assembleia. Essa assembleia fica meio tumultuada, né? A maioria de judeus que já tinham passado por tudo isso, então eles achavam que por eles terem passado, os novos também deveriam passar, e é necessário lembrar que a criança, na primeira semana, ela é circuncidada. O homem converteu-se também, em qualquer momento, independente da sua idade, ele tinha que se circuncidar também. Então, nesta primeira assembleia, não houve muito entendimento entre eles. Convocaram, então, um concílio, e então vieram todos os apóstolos, inclusive os dois grandes líderes da igreja, que era Pedro e Tiago. Eles então deixam todo mundo falar. Quem começa falando? Os judeus, aqueles que tinham a marca da religião. E eles começam dizendo, olha, na nossa visão tem que fazer tudo. Por quê? Porque sempre foi assim, é uma tradição do povo. Todo mundo fala. Paulo e Barnabé escutam, assim como os apóstolos escutam também. Aí a palavra diz que depois de muito falarem, Pedro pede a palavra e, resumidamente, o que ele diz é isso. Olha, eu fui chamado para pregar para os gentios, querendo dizer assim, eu sei qual é a dificuldade. Né? Mais uma vez, querendo dizer, eu fui a campo e vocês não. Eu sei o quão difícil é falar com eles, foi mais ou menos o que Pedro quis dizer. Vocês estão querendo impor sobre os gentios um peso religioso de uma tradição milenar em que os nossos pais aprenderam durante milhares e milhares de anos e que, para falar a verdade, nem nós e nem os nossos pais tínhamos capacidade de executar tudo aquilo que a lei nos impunha. E todo mundo ficou em silêncio, porque Pedro era extremamente respeitado. Porém, a palavra final não é a palavra de Pedro. A palavra final tem que ser a palavra do líder geral dos apóstolos, que é Tiago. E logo após a palavra de Pedro, Tiago pede a palavra, não é? E ele então tem o entendimento de que Barnabé e Paulo têm razão, de que eles devem aliviar, que nós precisamos ser facilitadores da pregação do Evangelho e não ficarmos arrumando dificuldade para que os gentios se convertessem, mas que algumas coisas não poderia ser tirada. A circuncisão fora de cogitação, já estava fora. E então existe uma carta. Essa carta eu coloquei no grupo dos sacerdotes, pouco antes da aula, mas a gente acabou de ler aqui também. Em suma, 3 situações das quais não dá para fugir. Quer ver? Vamos voltar aqui no versículo, no capítulo, na minha quinta parte aqui. Verbalmente, pareceu bem Espírito Santo, então aqui, ó. Qual é as únicas situações que eles deveriam manter? Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. O que eram estas carnes? Mais para frente você vai ver Paulo pregando em outros lugares, falando assim, principalmente em Corinto, né? Em Corinto, falando assim, não há problema nenhum em vocês se alimentarem de coisas consagradas, porque não existem outros... Bom, mas isso é outra aula. Mas o apóstolo Paulo diz isso. Quando se fazia um holocausto a Deus no templo, o que acontecia? O que sobrava, havia um direcionamento para o que era feito. A maior parte do que sobrava ficava para os sacerdotes, não é? Outra parte o Senhor falava, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. No livro de Levítico tem toda a explicação do que era feito com as sobras das ofertas. Agora, haviam muitos rituais, onde animais também eram sacrificados e aquelas carnes ficavam expostas. Estas carnes expostas que sobravam eram vendidas por um preço muito barato, o que fazia com que as pessoas tivessem grande apreço em comprar. Porém, uma grande contaminação, não só espiritual,
como problema de saúde e tantas coisas. Então, uma determinação para que não houvesse contaminação do povo que se convertia ao Senhor com esses rituais pagãos. Até hoje a gente sabe que os judeus eles têm algumas, como é que eu vou falar assim, algumas tradições em relação à morte, né? Eles não tocam em defunto, eles não tocam em sangue, tudo isso é impuro. Então, essas 3 condições foram deixadas e Paulo e Barnabé seguiram com esta carta para dizer às pessoas. E então eles começam a relatar no concílio todos os milagres e testemunhos que haviam acontecido. E todos, tanto os mais religiosos como os mais liberais, todos festejaram e se alegraram muito com a vitória da pregação do evangelho no meio dos gentios. Então, eles pegam no meio daquela celebração e enviam Paulo e Barnabé de volta. Porém, e acredito eu, ficaria meio que estranho só voltar Paulo e Barnabé e dizer assim, não, nós viemos aqui e conversamos com eles. Era necessário que tivessem 2 testemunhas. Aliás, na Bíblia toda, a questão das 2 testemunhas, elas são uma marca. Até Jesus foi questionado em relação, né, você é sacerdote, quais são suas 2 testemunhas? E o Senhor apresentou 2 pequenas testemunhas, né, João Batista e o seu pai. Só que não aceitaram nenhuma das 2 testemunhas propostas por Jesus neste caso. Bom, mas 2 testemunhas foram enviadas com eles, que foi o apóstolo Judas e também o apóstolo Silas. Foram enviados os 4. Para quê? Porque como os 2 também, tanto Judas como Silas, eram muito conhecidos, muito conhecidos, líderes muito bem quistos no meio cristão, eles foram para embasar aquilo que Paulo e Barnabé iam dizer. Então eles iam passando, Paulo chamava o povo, mostrava a carta e a palavra de Deus diz que o povo reagia com grande júbilo. Até eu, né, irmão? Você imagina que eu amo Jesus, estou apaixonado pela igreja, e o camarada, o pastor, chegou para mim e falou assim, mas a gente vai ter que te circuncidar. Aí eu ia ficar meio cabreiro, né? Pensativo. De repente chega o pastor e fala assim, não precisa mais. Meu Deus do céu, eu ia festejar mais do que eu vou festejar hoje com a vitória do Corinthians em cima do Palmeiras. Brincadeirinha, né? Brincadeira da parte, houve grande alegria no meio do povo. E Paulo e Barnabé então saem, levando esta carta, levando este documento, essa carta está aqui, ó. Deixa eu voltar, peraí. É que no meu não ficou os versículos, mas é na parte final. Não tem os versículos, ó, mas isso que nós lemos aqui já faz parte da carta. A carta começa aqui em cima. Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. A carta começa aqui, ó. Os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Aí daqui para baixo começa a carta. E aí é interessante que você leia esta carta depois para entender qual era o documento que Paulo tinha na mão. Então, a primeira desavença... e o que tinha escrito nesta carta? Estas pessoas que foram até aí falar em cima da pregação de Paulo e Barnabé não tinham envio, se auto-enviaram. Olha a importância quando o apóstolo ensina hoje para vocês, não faça nada fora do envio, não faça nada fora de envio que você não tem cobertura, Satanás se levanta, trabalhar fora do envio é um sistema do inferno. E o que está escrito nessa carta é que eles foram fazer este trabalho de campo, de evangelismo, sem nenhum envio. Ou seja, começaram a pregar, ele não tinha envio. Porque o que é o envio, irmão? O envio é eles chegarem para Tiago, para Pedro, ou até mesmo para Judas e Silas, e falar, olha, nós vamos fazer o evangelismo atrás de Paulo e Barnabé. Podemos ir?
Pode, claro, mas o que vocês vão falar? Nós vamos falar isso, isso, isso. Não, não pode, não tem um envio. Vocês vão estar pregando contra aquilo que está sendo falado. Então, até por saber que o envio não seria dado, é claro que essas pessoas não pediram o envio e, levadas por serem conhecidas, se auto-enviaram e causaram esta confusão. Então, aqui a gente começa a perceber que a primeira contenda que existiu dentro da igreja, né, o primeiro teste de Satanás em tentar minar a igreja, agora não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora, ela foi, eu vou te falar, foi assim, frustrada, acho que é a melhor palavra, pela sabedoria do apóstolo Paulo. Porque se o apóstolo Paulo entra em discussão lá em Antioquia, se o apóstolo Paulo chama a responsabilidade para ele, fala, não, o apóstolo aqui sou eu e Barnabé, nós fomos enviados, vocês estão aqui, e bate boca, aquilo ia gerar um mau testemunho. Vamos lembrar que nós estamos falando de gentios, nós estamos falando de grego, estamos falando de pagão, estamos falando de ateu, estamos falando de idólatras, estamos falando de politeístas, pessoas que talvez olhassem essa divisão da igreja, essa falta de entendimento da cúpula da igreja, e nunca mais quisessem ouvir a eles. Então, a inteligência de Paulo, a submissão de Paulo, fez com que a arma forjada do inimigo contra a igreja fosse frustrada. Então, que isso sirva de ensinamento para você. Satanás ele é astuto, mas a Deus nos dá sabedoria. E a sabedoria que Deus nos dá é andar em submissão e obediência. Amém? Paulo é um super apóstolo. Praticamente todo o Novo Testamento pertence a Paulo. Isso não faz dele maior do que Pedro. Isso não faz dele maior do que Tiago. Pedro e Tiago eram os cabeças dos apóstolos. Então ele entendia que tudo que ele fosse fazer, ele precisava estar debaixo da cobertura, debaixo do amor e da aliança com os demais apóstolos. E o que aconteceu é que tudo correu maravilhosamente bem. Acontece que Satanás agora enfiou na cabeça de que ele vai dividir a igreja. Ele entendeu que de fora para dentro não está dando certo. Né? Os apóstolos eles meio que já doutrinaram a igreja a fechar o ouvido para o que vem de fora, a não ter medo de ameaça, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo isso fez com que Satanás meio que mudasse a estratégia. Satanás, em milhares de anos, veio criando um sistema. Né? Hoje nós vivemos um sistema mundial que é difícil fugir. A gente vai fazer uma aula só para falar sobre esse sistema na qual o mundo se encontra hoje. Mas eles saem agora os 4, né? Vai Barnabé, Paulo, Silas, Silvano e Judas. Num determinado momento, eles estão fazendo lá, mostraram as cartas, Paulo muito feliz com o resultado, porque estava tudo bombando, todo mundo muito feliz. Paulo olha para Barnabé e fala assim, Barné era a amizade deles, não é mentira, estou só brincando. Barnabé, vamos voltar? Vamos dar uma olhada como é que as coisas estão nas igrejas que nós fundamos? E Barnabé falou, vamos voltar, mas vou levar comigo João Marcos. Paulo fica transtornado. Paulo sai de si, porque não queria mais ver nem ouvir falar do nome de João Marcos. Por quê? Porque na outra missão, João Marcos não chegou ao final. No meio do caminho, João Marcos deu um perdido. Né? Ele saiu a francesa, deu a velha saída havaiana dos surfistas. Saiu fora e deixou Paulo sozinho. É claro que nós, como seres humanos, a gente já vai imediatamente julgar. Falar, desertor, não há perdão para o desertor. O cara abandonou Paulo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Andar com Paulo não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Para você, que às vezes o teu marido briga com você e você não vai na igreja,
para você que, né, a tua mulher briga com você, te olha de cara feia e você não vai fazer a obra porque você não quer confusão em casa, você imagina o que era andar com Paulo. Você imagina que de vez em quando, uma vez por ano, tem um evento da igreja e lá no teu trabalho o pessoal fica de cara feia e você não quer arrumar confusão? Aí entre optar pelo ministério, você opta pelo trabalho para não ter complicação? Pois é, com Paulo ia ficar um pouco complicado, porque Paulo ele era apedrejado. A primeira experiência de Paulo lá em Damasco foi descer num cestinho, porque já na primeira vez quiseram matá-lo. Depois aqueles que andavam com ele passaram a odiar. Odiaram por causa dos cristãos, que ele virou cristão. Aí ele vai para os cristãos também querem matá-lo. Ele foge. Fica um tempão longe, ninguém dá falta dele. Ele volta, não é? Acontece um monte de coisa, é preso, envia cartas de dentro da cadeia, é apedrejado, praticamente morto, dilacerado, é tirado da cidade, arrastado, porque estava morto. A gente não pode afirmar, mas é óbvio. Um monte de gente apedrejou, arrastaram o corpo dos dois, não viram que estava morto? Aí chegaram os discípulos, né? E Paulo estava respirando. Paulo levanta, todo arrebentado, e vai fazer a obra. Aí na sua última viagem, olha, graças a Deus, né? Minha última viagem, vou me aposentar. Aí na viagem para Roma, o navio naufraga. Ele vai para uma ilha, a ilha de Malta, uma víbora morde a sua mão. Ele chega em Roma, se encontra com Pedro e ele é decapitado por Nero, que tinha incendiado a cidade e colocado culpa nos cristãos. Aí você coloca a culpa em João Marcos, que não quis estar com Paulo, é compreensível, né? É bem compreensível. Mas era o modo de viver de Paulo. Eu coloquei um versículo no grupo dos sacerdotes, onde Paulo, entre muitas aflições que viveu, ele relata que teve uma vez que ele teve que se atracar com animais selvagens. E por que ele fez isso? Ele fez isso, ele diz assim, eu só fiz isso porque eu creio na ressurreição. Porque se não for para crer na ressurreição, vamos comer, beber e morrer então. Agora, se eu creio na ressurreição, eu vou viver para a morte. Era assim que ele pensava, era assim que ele viveu. Então, não dá para a gente crucificar João Marcos, né, irmão? E Barnabé, sabendo disso, porque também conhecia bem Paulo, sabia que João Marcos tinha lá o seu valor, insiste com Paulo que quer João Marcos. E a briga começa a ficar muito áspera, muito áspera, muito áspera, e Satanás ali, né, tacando as suas setinhas, e os dois acabam se brigando sério e se dividindo. Por um momento, Satanás falou, pronto, agora consegui dividir a igreja. E é isso que muitas vezes as pessoas dentro da igreja ouvem quando decidem mudar de ministério. Né? Você agora feriu o ungido, você desonrou o ungido, quebrou a aliança. Pois é, não é bem assim o entendimento. Paulo e Barnabé tiveram um rompimento de entendimento, porém, continuaram com a mesma aliança. Um foi para um lado, agora Paulo escolhe Silas e vai para um lado, e a história nos mostra que foram muito bem-sucedidos Paulo e Silas, tanto quanto Paulo estava sendo com Barnabé, agora é com Silas. Nós vamos ver no próximo capítulo um milagre maravilhoso que os dois viveram. A igreja de Filipe é instituída através do ministério dos dois, e Barnabé e João Marcos indo por outro caminho. Pela visão de muitos bispos, apóstolos, pastores por aí, um dos dois ia morrer. Porque houve uma divisão aí de igreja, uma divisão de ministério, um dos dois está na rebeldia, um dos dois vai morrer. Mas não é assim. O que aconteceu é que na divisão dos dois, um não morreu, criaram-se dois.
Então, o nosso Deus é o que transforma a maldição em bênção, o puro em purim. Então, eles não estavam se dividindo, eles tiveram uma divergência de entendimento. E os dois foram uma grande bênção. Aí, para não entrar no capítulo 16, que a gente já vai entrar, eles vão para um lado, outro vai para o outro, e aí o capítulo 15 termina aí. Eu não vou dar spoiler, porque não é do livro de Atos, mas no final do ministério de Paulo, na última carta que ele escreve, ele diz para Timóteo trazer para ele quem? João Marcos. Por quê? Pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, porque é um homem de grande valor para o evangelho. Ou seja, o inimigo pelejou, mas não conseguiu, como diz a musiquinha. O que ele queria separar, na verdade, porque continuavam sendo homens de aliança, continuavam sendo homens de Deus e estavam fiéis à mesma liderança. Eles estavam debaixo de um envio. Quem que os enviou? Quem enviou foi Tiago e Pedro. Eles continuavam debaixo do envio, não havia rebeldia nenhuma. Houve uma divergência de entendimentos. E muitas vezes é o que eu sempre digo. Eu entendo que um homem de Deus precisa ter duas igrejas. A que ele se converte e que ele começa a entender as coisas e que num determinado momento que ele passa a ter o entendimento da palavra, ele diz assim, peraí, não estou concordando, não entendo assim. Então, neste tempo, ele sai para procurar um lugar onde as ideias dele batam. E ele encontra. E aí, nessa igreja, ele começa uma carreira, é a carreira que o apóstolo Paulo diz. Então, ele vai ser ungido, a unção ela é irrevogável, então eu só devo ser ungido no lugar que eu entendo que será a minha caminhada para sempre. Ali, são as duas igrejas, a que eu me converto e aquela que eu entendo que é melhor para mim. Ou a que ele se converte, ele fica para o resto da vida. Porque senão a gente entra no costume do mundo de que o pastor falou uma coisa que eu não gostei, eu vou embora. Isso não é divergência, é mimimi. O pastor me corrigiu, eu não gostei, vou embora. Então, isso não é divergência, isso é mimimi. Isso sim é rebeldia. No caso de Paulo e no caso de Barnabé, não houve rebeldia nenhuma. Como não há rebeldia nenhuma quando você sai de um ministério e não da igreja, entende uma coisa. Ministério é ministério e igreja é uma só. O pastor da igreja é Jesus. Aí nós vamos ter vários ministérios. E dentro desses ministérios também vamos ter ministérios como os perseguidores de Paulo e Barnabé, que vão falar um monte de groselha. Isso teve durante toda a caminhada do Novo Testamento. Enquanto Jesus andava com os apóstolos, já tinha gente pregando o evangelho de Jesus. Então você imagina quanta coisa foi pregado. Quando Paulo conheceu Apolo, e é um outro apóstolo que eu vou fazer um vídeo falando sobre ele, ele já tinha a igreja montada com um monte de gente e um ministério lindo. E ele não conhecia os apóstolos. Mas isso é assunto para outro curso, outra aula, outro estudo que nós vamos fazer. Porque senão a gente vai se estender muito e a gente vai entrar agora no capítulo 16 do livro de Atos. Lembre-se que se você tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar e eu paro e eu respondo para você, tá? Vamos seguir. Vamos aqui sair de Antioquia, E vamos para... Estou no lugar certo? Agora estou. Então vamos, Atos 16. Atos, capítulo 16. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra.
Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estávamos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou, dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que, de fato, eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu. Virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: esse
Esses homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se juntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou os dois numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, e os outros presos escutavam. De repente, os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui!" Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-lo. Pode ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia. E agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito.
Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir desculpas a eles. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora. Aí, capítulo 16, ele começa com a aparição de um personagem-chave, né? Olha quantos personagens nós tivemos interessantes. Se fosse uma série de super-heróis da DC, seria um crossover, né? Porque todos os super-heróis estão aparecendo aí nesses 2 capítulos. Então apareceram todos os apóstolos, apareceu Silas, apareceu Judas, apareceu bastante Barnabé, que agora vai dar uma paradinha, e entra Timóteo. Timóteo aparece com um ótimo testemunho, todo mundo dizendo muito bem, muitas coisas boas sobre Timóteo. Paulo então evangeliza Timóteo, convida Timóteo a andar com ele e Timóteo passa a seguir Paulo. E agora então está andando Paulo, Silas e Timóteo. Numa dessas caminhadas, e aí existe uma... O apóstolo Paulo ele tem 2 características. Aliás, algumas pessoas, alguns estudiosos até criticam Paulo. A gente vê até o próprio apóstolo Paulo dizendo isso em suas cartas. Porque diziam que o apóstolo Paulo, presencialmente, era muito diferente, não pouco, muito diferente do Paulo, escritor das cartas. Olha só que coisa. Quem lê as cartas de Paulo, tem Paulo como um homem muito machista, dizendo que as mulheres não podem falar, que as mulheres não podem pregar, que tudo que vocês mulheres já sabem. Porém, como nós estudamos lá no estudo bíblico da vida de Paulo, Paulo pregando, ele era adorado pelas mulheres. Então ele tinha uma capacidade de conversão das mulheres que era impressionante. Jesus também tinha isso. Lembra o número de mulheres que andavam com Jesus? A forma de pregar, talvez a forma amorosa, era o que eles diziam, né? Que Paulo presencialmente era muito amoroso e o Paulo das cartas era muito rigoroso. Então o apóstolo Paulo, ali eles chegam nesta cidade e tinha um grupo de mulheres ali e eles vão até elas. Até porque Paulo sabia que tinha facilidade em falar da palavra para as mulheres. E uma delas em especial, uma mulher chamada Lídia, uma comerciante, importadora de tecidos e púrpura, muito bem sucedida, uma mulher rica. A palavra de Deus diz que o Senhor deu a ela amplo entendimento da palavra que Paulo ministrava. E ela se apaixonou, não por Paulo, mas por Jesus. Né? Diferente do livro apócrifo lá de Paulo, e esqueci o nome da menina, que a menina largou o noivo, diz o livro, né? Por Paulo. Lídia não, Lídia se apaixona por Jesus. E a primeira família europeia a se converter é a família dela. Ela faz um convite que, olha bem o que eu vou te dizer, aos olhos da sociedade crentística, entendeu? Crentística. Olha que aparência do mal. Tecla, isso, Rose, obrigado. Aliás, tem tantas aqui na frente, né? No meu computador e eu não lembrava o nome. Aí, a Rose me ajudou e também me atrapalhou. O que eu estava falando? Bom, olha que mau testemunho e que aparência do mal. Lídia olha para os 3, Paulo, Silas e Timóteo, e convida os 3 para dormirem na sua casa. Ai!
Que escândalo! Né? Mais uma Maria Madalena, apedreja ela. Ela disse, vocês realmente acreditam que eu me converti, que eu amo o Senhor? Durmam na minha casa. E eles ficam lá bastante tempo, porque devia até ser confortável, porque ela tinha uma boa condição. Mas aconteceu algo interessante. Nesses dias em que Paulo, Silas e Timóteo estavam ali, houve vários momentos em que eles estavam na rua, existia uma garota que era dominada por um demônio. A cidade tinha um grande comércio em torno dela, porque era um demônio adivinhador, tipo essas cartomantes, búzios, esses ligue-já da vida aí, que adivinham as coisas das pessoas e as pessoas ficam maravilhadas, né? E passam a seguir essa gente e colocam a salvação em risco. Mas isso também é outro estudo. Mas tudo bem, Paulo não ligou. O problema é que todas as vezes que eles saíam, esta menina olhava para eles e esse demônio dizia assim, olha, ali vão homens de Deus, homens poderosos, e falava um monte de coisa boa e verdadeiras. Fez 1, 2, 3 dias. A palavra diz que chegou um dia, Paulo se irritou. Olhou para ela e expulsou, em nome de Jesus, demônio, sai! E o demônio saiu. Só que o bem que Paulo fez para aquela mulher e para o reino de Deus, expulsando aquele demônio, trouxe grande ira. Porque agora ela não adivinhava nem mais o nome da própria mãe. Você imagina a treta que virou. Todo o comércio que vivia em torno dela, que ela era grande fonte de lucro, agora estava à beira da falência, eles iam ter que se virar. É como se tivesse chegado o coronavírus e todo mundo ter que se reinventar na vida. Mais ou menos isso. Acontece que eles não estavam dispostos a isso. E eles passaram a odiar Paulo. E neste momento, Deus preserva Timóteo. Eu não sei de que forma, talvez Timóteo esse dia não tenha saído, o próprio Espírito Santo tenha dito para Timóteo, olha, fica aí, porque senão você vai ser mais um João Marcos, e deixa que eu vou apresentar Silas ao ministério de Paulo. E Silas, então, tem o primeiro contato com a realidade do ministério do apóstolo Paulo. A população pega os dois, dá um pau nos dois, né? Olha, lincharam os dois, lincharam. Quando você lê essa passagem, entenda um linchamento. Pegaram varas e encheram eles de pancada. Encheram de hematomas, encheram de machucados, fizeram uma acusação diante da lei, dizendo que eles não eram romanos, estavam pregando costumes que eles não poderiam ter ali, e acabaram jogando Paulo e Silas na cadeia. Devidamente apresentado ao ministério de Paulo, Silas agora se encontra numa cadeia, na última cela, lá no fundo, para que não pudesse mesmo fugir, amarrado nos seus pés e nas suas mãos em um tronco. Os dois não têm outra alternativa a não ser louvar e orar. Ora louvava, ora orava, e a palavra de Deus diz que mais ou menos meia-noite, aí não foi problema no áudio, fui eu que coloquei 3 vezes, de repente, e de repente, houve um grande terremoto, de repente. Não foi no início do louvor, não foi no início da oração, também não foi no fim do louvor e nem no fim da oração. Foi no momento de Deus. De repente, bateu no relógio de Deus. É agora, nada me impede, eu vou fazer. Quando bate no relógio de Deus, chegou a hora da bênção do meu servo, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, com dinheiro, sem dinheiro, com família, sem família, rico, pobre, esteja você como estiver, a hora que o sininho tocar e o Senhor disser, chegou a minha hora, não existe ser na terra, no céu, nem debaixo da terra, que possa impedir Deus de agir na tua vida. E então veio o terremoto, as cadeias se abriram, as algemas quebraram e todo mundo ficou sem saber o que fazer. Eu, sinceramente,
esse reles mortal que vos fala, sairia correndo. Abriu a cadeia, esse povo está me batendo, eu vou sair fora. Pegava Silas e falava, Silas, vambora, mano. Só que eles não fizeram o que qualquer ser humano faria. Porque eles estavam em oração e louvor, eles estavam em paz. Espera aí. O meu Deus é poderoso e começou a agir. Ele abriu a cadeia e tirou as minhas algemas. Eu não preciso temer e nem agir por ansiedade. Vamos ver o que mais Deus tem. O apóstolo Paulo é muito homem. Essa que é a verdade. O apóstolo Paulo é muito homem. Ficou tudo aberto para sair, ele ficou. Posicionamento de homem santo. Ficou. Não vou fazer o que é errado. Deus fez isso até aqui, eu quero ver o que mais o meu Deus vai fazer. E vai. Neste momento, o carcereiro entra a milhão, porque disseram para ele, se esses dois fugir, você vai pagar com a vida. A hora que ele vê as cadeias abertas, ele nem procura saber, ele já tira a espada no desespero e vai se suicidar. Olha a diferença do posicionamento de um homem que está em dificuldades, em dor, sem perspectiva de futuro, mas é um homem de Deus e está em santidade, para um homem que está em dificuldade e não é de Deus. Um louvou, adorou e viu o milagre acontecer e não teve ansiedade em viver o milagre. O outro tomou a espada e quis se matar. E o apóstolo Paulo então falou, não, nós não fugimos, estamos aqui. E tomado de completa falta de entendimento do que estava acontecendo, você imagina, um terremoto. O cara estava dormindo, ele já acorda com um terremoto. Desesperado que quem ele tinha que cuidar, obviamente fugiu, não fugiu. Esse camarada se coloca de joelhos na presença de Paulo e a palavra diz que ele tremia. Silas está ainda sendo apresentado ao ministério de Paulo. Olha, Silas tinha vivido muita coisa, irmão. Muita coisa, vivia no meio dos apóstolos. Mas agora ele estava vivendo um batismo do que era a loucura do ministério desse cara que é o apóstolo Paulo. Meu, é muito sangue no olho. E não termina aí. Acontece que o carcereiro pega os dois, leva para a casa deles, trata as feridas, ou seja, os dois estavam bem machucados. Não tinha nenhum espírito de vingança, nenhum tipo de raiva em relação nem ao povo, nem ao carcereiro. Por isso o milagre aconteceu. É importante você saber. Pregaram a palavra, pregaram Jesus, se apaixonaram também por Jesus, pediram para ser batizados e mais uma família foi salva ali. E com essa família salva ali, dá-se início à igreja dos Filipenses. Olha que coisa louca, muito louca. Filipenses, essas são as ruínas de Filipenses. Tá? Tinha algumas curiosidades aqui, mas como a gente passou bem do horário, eu vou falar. Tá? Filipes, era uma cidade de heróis de guerra. Então era mais ou menos um refúgio de todo mundo que tinha tido experiências de guerra, não tinha morrido, meio que se instalava ali. Então era uma cidade muito patriota, ou seja, idólatra. Mais ou menos o que o Brasil começa a se tornar, né? Patriota, entre aspas, e começa a adorar homens e coisas da nação. E eu preciso te lembrar que nação nenhuma vai ser salva. Nós não precisamos pregar para nações. O nosso chamado é pregar para pessoas. Quando o Senhor chama os discípulos, ele chama para ser pescador de homens, ou seja, o peixe está no mar, está nas nações. E vai pescar um por um. Então, o objetivo do evangelho, da nossa pregação, é salvar o peixe de dentro da nação, e não a nação. Como nós aprendemos no livro de Apocalipse que nós estudamos,
depois que a igreja não estiver mais na terra e Jesus vier reinar, então ele julgará as nações. É outra coisa, mas também é outro estudo. É muita informação, né? De qualquer forma, a igreja dos Filipenses começa. Mas antes de terminar falando da igreja de Filipenses, porque é uma coisa tão tremenda, que, se eu não me engano, o capítulo 4 de Coríntios, depois alguém confirma para mim dando uma olhada, o apóstolo Paulo está na cadeia e ele fala assim: graças aos filipenses que me mandaram as ofertas, eu tenho tudo, não me falta nada e está em abundância. Olha o sofrimento que Paulo teve. Converteu Lídia e a sua família, converteu o carcereiro e a sua família, agora Filipenses era uma igreja muito grande, e enviou a Paulo uma oferta que supriu a necessidade total dele. E a gente sabe que lá em Coríntios, a gente viu até naquele filme, lembra? Quando Lucas diz para ele assim: você acredita, Paulo, que até os coríntios mandaram uma oferta, né? Porque não era um povo muito preocupado em abençoar o ministério de Paulo. E todo mundo que ama a obra de Deus ama contribuir com o evangelho, ama abençoar a vida do apóstolo, né? Eu tenho, só eu pessoalmente tenho muitos testemunhos daqueles que andam comigo. De pessoas que, humanamente olhando, não precisa, mas faz questão de fazer. É claro que a gente sempre vai ter aqueles coríntios, né? A gente pode ter uma igreja inteira de filipenses, mas sempre vai ter um coríntio lá no meio, que é o camarada que se faz de morto e fala assim: não, aqui, ó, conta comigo para nada, se quiser eu oro por você, amém, aleluia, glória a Deus, vamos seguir. Mas isso também é outro estudo, né? É muita coisa para falar. Bom, e aí aconteceu isso, a igreja de Filipenses supriu toda a necessidade do apóstolo. Muito bacana isso. Muito, muito profundo isso. Mas para terminar o capítulo, não podia terminar simplesmente numa boa. Tinha que terminar com o apóstolo Paulo se posicionando. Porque a hora que eles descobrem que o apóstolo é um homem de cidadania romana, chega uma mensagem urgente por carcereiro, que agora é brother deles. A Rose depois Filipenses 4, 16 e 17. Obrigado, filhinha, minha alegria. Que eles eram cidadão romano, manda uma mensagem por carcereiro e fala: manda esses caras embora. Eles achavam que eles ainda estavam presos, para você ter uma ideia, né? Não tinha internet naquela época. O apóstolo Paulo olha e fala assim: o quê? Ir embora? Me bateram, me prenderam, e agora quer que eu saia de fininho, sem ninguém falar nada? Não, 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 eu quero é barulho. Irmão, fala a verdade. Se nós tá numa situação dessa do povo querendo matar a gente, e o cara fala, pode ir embora, se a gente não vai embora. Mas o apóstolo Paulo não, meu. Depois de tudo isso, o cara fala, não, vão ter que vir aqui e meio que me pedir desculpa, e eu sair daqui em honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, desse estudo bíblico extenso, mas porém com muitas informações, a gente tira algumas lições. Homens de muito valor, que Deus não chamou para o holofote, e que nem por isso deixaram de fazer um ministério excelente. João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Muito com aquilo que Paulo disse para ele nessa visita que pede para que João Marcos vá até ele. Silas, um homem muito respeitado, nunca fez questão de ser o primeiro. Barnabé, meu Deus do céu, responsável pela restauração de João Marcos, responsável pelo apóstolo Paulo ser um apóstolo, nunca achou demérito nenhum não receber sobre ele o holofote. Nunca achou demérito ser o número 2.
Você está conseguindo entender o que o apóstolo está ministrando? Judas, a mesma coisa. Timóteo. E principalmente, que nós não estamos nem falando aqui, Lucas. Lucas, outro homem sensacional, que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, estudando, foi Lucas que escreveu. E não tem holofote nenhum sobre ele. Sabe por quê, irmão? Porque uns Deus chama para aparecer para o povo. Outros Deus chama para aparecer para ele. Então não se preocupe se hoje o teu ministério não aparece muito para o povo. É claro que eu não estou falando isso para o pessoal da NPV. Eu estou falando para você, meu irmão, de outro ministério, você que está começando um ministério, você que está assistindo essa aula. Não se preocupe se hoje o teu ministério é único e exclusivamente para Deus. Vale muito mais você servir a Deus do que a homens. Barnabé não teve holofote sobre ele, mas também não teve que passar pelas surras e pelas aflições que Paulo passou. Cada um tem um chamado. E nenhum chamado é maior do que o outro. Todos têm a sua importância e o seu propósito diante de Deus. Eu sou igual a vocês e vocês são iguais a mim. Cada um no propósito de Deus, cada um segundo o seu chamado. Amém? Isso tudo, meus amados, fazia parte ainda da aula do nosso retiro. Tanto a história de Paulo como esta aula de hoje fazia parte da história de Paulo, que eu tive que desmembrar em 4 partes para poder, de forma organizada, mostrar para vocês. E aí no decorrer, não na sequência, mas no decorrer dos estudos bíblicos, a gente vai apresentar outras partes que seriam apresentadas tudo de uma vez no retiro que, infelizmente, nós não tivemos. Só mais uma coisa, eu não posso deixar de falar. Por 2 vezes, no capítulo 16, Paulo e Silas tentam entrar numa cidade que estava no roteiro e Deus não permite. Vocês perceberam isso? Era para ser feito, mas não era a hora. Então, calma. Tem coisas na sua vida que precisam ser feitas, mas o próprio Senhor não deixa porque não é hora. Existem outras coisas para acontecer na tua vida antes desta que você quer priorizar. Mas todas as coisas acontecerão segundo o propósito, o ciclo e o tempo de Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Acho que agora eu falei tudo sobre 15 e 16. 1h30, era para ter 40 minutos, mas amém. Acho que valeu a pena para todo mundo. Para mim, valeu muito. Agora a gente vai fazer um teste. Tá? Eu vou ver como é que está o meu pescoço, que está doendo pra chuchu. E agora já são 9h30, eu teria que entrar com o programa. Se eu conseguir aliviar um pouquinho o meu pescoço, eu entro com o programa daqui uns 20 minutinhos. Se eu estiver doendo muito e eu tiver que descansar, a gente faz o programa amanhã. Amém? Deus abençoe todos vocês. Não se esqueçam, se tiver o programa hoje, né, NPV no ar, nós temos uma bomba sobre o Bispo Eduardo. Talvez o programa entre no ar só por causa disso. Amanhã, Bispo Eduardo vai ministrar no lugar da Bispa Paula, porque inverteram, e às 9h30 até sexta-feira nós temos NPV no ar. Amo vocês em Jesus, Deus abençoe grandemente. Beijo, tchau! Alô? Mas